Iniciamos este briefing estratégico com um alerta muito claro e inegociável. A nossa infraestrutura de segurança do século passado não é só obsoleta, ela é hoje uma grave vulnerabilidade sistêmica. O que vamos ver aqui é uma avaliação confidencial, estritamente técnica e urgente sobre a sobrevivência nacional na era do silício. Vamos dissecar a doutrina de defesa sincrônica. Hoje, essa é a única estrutura de resposta capaz de impedir o colapso do Estado frente às ameaças assimétricas modernas. Para ser bem direto, nossa análise está dividida em 4 pontos críticos. Primeiro, a vulnerabilidade sistêmica atual. Segundo, a nossa contramedida baseada puramente em matemática. Terceiro, a execução tática dessa doutrina no terreno. E, por fim, a construção de um núcleo industrial soberano. Vamos ao que interessa. Ponto 1. A vulnerabilidade sistêmica e o fim do paradigma atômico. O modelo militar do século XX era focado em plataformas gigantescas e supostamente invencíveis. Essa era acabou. O que temos hoje é o que definimos como o paradoxo da inutilidade. Historicamente, as potências globais gastaram trilhões em armas finais, arsenais nucleares imensos. Mas o fato é que esses aparatos falham de forma contundente contra ataques muito mais simples, como incursões de drones de baixo custo ou sabotagem remota em redes elétricas. A dura realidade é essa: quanto maior e mais cara a arma, mais inútil ela se torna no mundo real para evitar a degradação da soberania. A diferença entre o passado e o presente não dá espaço para debate. O paradigma antigo insiste no vetor absoluto. Bases de $1 milhão que, na prática, operam com um alvo gigante pintado no próprio peito. Em total contraste, o novo paradigma exige o nó sincrônico, arquiteturas distribuídas, capilarizadas e antifrágeis. Centralizar o poder bélico em um só lugar deixou de ser vantagem logística há muito tempo. Hoje é um convite direto à decapitação cinética ou cibernética. O que nos leva ao segundo ponto de nossa análise: a contramedida matemática e a inversão do custo por abate. No século XXI, a defesa de um território é, antes de tudo, uma questão de matemática orçamentária. 800 para 1. Guardem essa proporção. É essa assimetria terminal que a doutrina sincrônica impõe de forma calculada a qualquer adversário. O nosso objetivo estratégico transmuta totalmente. Não se trata mais apenas de destruição física, mas de garantir a aniquilação financeira de quem tentar nos atacar. Vejam como a inversão do custo por abate funciona na prática tática. Imaginem que o invasor seja forçado a usar um míssil interceptador que custa absurdos $4 milhões. Do nosso lado, nós saturamos o espaço aéreo com drones de negação fabricados a apenas $5 mil a unidade. A conta não fecha para eles. O agressor é encurralado num dilema insolúvel. Ou ele permite que toda a logística dele seja neutralizada por vetores autônomos e baratos, ou ele sangra todo o tesouro nacional tentando abater sucata inteligente. O destino é uma inevitável ruína econômica. Ou seja, o foco realista da segurança nacional não é possuir a máquina de guerra mais indestrutível, é impor uma guerra de atrito que seja economicamente inviável. A defesa converte a proteção do território em uma equação matemática impossível de resolver pelo adversário. Ao forçar o inimigo a queimar recursos numa escala exponencialmente maior do que a nossa, alcançamos o que chamamos de exaustão termodinâmica absoluta da ameaça. Avançamos para o terceiro eixo do nosso briefing: a execução tática, a fortaleza invisível e a defesa volumétrica. A doutrina sincrônica simplesmente erradica aquele conceito linear e obsoleto de fronteira. A estratégia militar clássica, ditada por Clausewitz, exigia concentrar as forças num centro de gravidade. Hoje, no entanto, manter um centro fixo é o mesmo que desenhar um alvo gigante para armamento hipersônico. A tática moderna exige a dissolução total desse centro. Nós precisamos transformar um alvo único em 1 milhão de nós inexpugnáveis, porque se não existe um cérebro identificável, não existe morte sistêmica. O sistema nervoso dessa verdadeira fortaleza invisível opera no que chamamos de topologia mesh, uma malha descentralizada. Vencem da seguinte forma: se um nó da nossa rede for derrubado, os dados encontram novos caminhos automaticamente através de redes de autocura. A tomada de decisão ocorre diretamente nas pontas, em milissegundos, utilizando inteligência artificial de borda, ou Edge AI. E o ponto mais crítico da operação: usamos navegação inercial baseada em SLAM, operando sem qualquer dependência de sinal de GPS estrangeiro. Aliado ao silêncio eletrônico total, isso nos garante invisibilidade tática e imunidade absoluta contra a guerra eletrônica. E é fundamental deixar claro que essa malha distribuída não se traduz em insurgência civil desordenada ou caos nas ruas. A estrutura toda depende diretamente da figura do operador sincrônico. Estamos falando de um reservista altamente tecnológico que opera sob irrestrita disciplina estatal e enquadramento penal militar severo. Na verdade, a conversão de pessoal capacitado numa força de dissuasão latente, perfeitamente controlada pelo alto comando para saturar as zonas de conflito quando necessário. O que nos encaminha para o quarto e decisivo pilar desta análise: o núcleo industrial soberano e o entendimento de que o silício é território do Estado. Toda essa transição tática exige que o setor de defesa seja o motor central da reindustrialização do nosso país. O contraste é bem definitivo aqui.
O modelo falho atual coloca o Estado apenas como um consumidor, criando uma hemorragia de capital enquanto compramos plataformas obsoletas de fora. O novo modelo que propomos posiciona o Estado como comprador âncora, ou seja, o principal financiador de última instância. O Estado garante a demanda e injeta viabilidade em milhares de pequenas e médias empresas de tecnologia do país, sempre focando em tecnologias de uso dual, aquelas que servem para o campo de batalha, mas também para o mercado civil. O melhor exemplo prático de que segurança nacional e crescimento econômico são exatamente a mesma métrica é o transbordamento do uso dual para o agronegócio. As mesmas redes mesh de comunicação militar que usamos no front são implantadas para eliminar completamente as áreas cegas de conexão no interior do país. O drone de vigilância tática que patrulha as nossas fronteiras baseia-se na mesma plataforma que o produtor usa para fazer pulverização de precisão nas lavouras. Com isso, todo o dinheiro de pesquisa, desenvolvimento e manutenção é retido dentro do ecossistema doméstico. No entanto, prestem atenção neste ponto vital. Nenhuma evolução tática terá qualquer valor se não tivermos a nossa soberania lógica garantida. Depender de microchips proprietários de nações estrangeiras é o que a inteligência classifica hoje como um kill switch geopolítico. Se as portas lógicas da nossa infraestrutura não podem ser integralmente auditadas pelo Estado brasileiro, nós estamos nos submetendo a um desligamento remoto. Em caso de conflito, equipamentos que custaram bilhões podem ser sumariamente desativados em frações de segundo, com um simples comando vindo do exterior. A única contramedida técnica viável é a estratégia do silício soberano. Isso exige a padronização absoluta em arquitetura de código aberto, especificamente RISC-V. É a única forma de assegurar que o nosso hardware seja completamente auditável. Além disso, devemos abandonar imediatamente a busca ilusória por litografias subnanométricas extremamente frágeis. Para a defesa, precisamos de padrões maduros e robustos, variando de 28 a 65 nanômetros. Esses chips são inerentemente resistentes a pulsos eletromagnéticos, os conhecidos EMPs. É exatamente aí que entra a CEITEC, que precisa atuar não apenas como uma simples fabricante, mas como o verdadeiro coração térmico que garante a produção de semicondutores para o país. Para tirar a malha sincrônica do papel, nós desenhamos uma transição implacável de 10 anos. Prestem atenção nas fases. Nos primeiros 2 anos de estabilização, nós travamos imediatamente qualquer nova compra de plataformas ultrapassadas. Esse capital será injetado para que o Estado atue como comprador âncora dos chips da CEITEC. Entre os anos 3 e 5, o foco muda para a desativação do nosso legado de artilharia pesada e a instalação das redes duais em municípios-chave do país. E no ciclo de consolidação, até o ano 10, a estrutura do orçamento se inverte. Alocamos 90% de todo o orçamento de defesa diretamente nessa malha inercial de saturação cibernética. Para encerrar este briefing, deixamos uma questão estratégica central. Se amanhã a rede global de internet e navegação for desligada remotamente por uma grande potência, o nosso país terá a capacidade de manter as operações críticas de pé? A doutrina de defesa sincrônica deixa bem claro que, no século XXI, soberania não é apenas controlar um vasto território de terra. A soberania depende única e exclusivamente do controle físico, lógico e auditável das nossas próprias redes de silício. A soberania da nossa nação não repousa mais nos arsenais pesados de ontem, mas na matemática fria e irrefutável das redes descentralizadas.